Muito boa noite a todos e bem-vindos a este primeiro jantar de Olá. Este é o primeiro jantar de mesa para dois deste ano letivo 25-26. Como sempre, está sendo organizado pelo GAF, Gabinete de Apoio à Família. E, enfim, é a segunda atividade deste ano, pelo menos que o saibam. O primeiro foi o Cheese and Wine, que foi muito interessante no Planalto. E hoje temos este jantar mesa para dois, que também tem cheese and wine, também tem queijo e vinho. E não é que nos colégios se promova especialmente o consumo de queijo e vinho, mas é algo que, enfim, não é a razão principal que mantém um casal reunido nas ajudas, mas o importante é manter o espírito e a mente, não? bem formado nesse sentido. E por isso hoje, a verdade é que temos um convidado fantástico, não? Que é o padre José Miguel Ferreira Martins. Vou apresentar muito brevemente para aqueles que não o conhecem. O padre Ferreira Martins nasceu em Lisboa em 1961, estudou economia, foi professor do ISCAD. Foi ordenado sacerdote católico em 1941. E tem um doutoramento em Teologia Bíblica na Universidade de Navarra, com uma tese sobre a família de Jesus. Desde então, tem atendido atividades promovidas por membros do Opus Dei, primeiro no Porto e a partir de 2004 em Lisboa, onde também foi vigário da paróquia de Telheiras, que está aqui junto com a ilha, como sabem. E também é autor de um livro chamado Diná, que eu recomendo, Diná, D-I-N-A, que é o nome, não? Que o padre deu uma irmã de São José, não? E conta aqueles primeiros anos da infância de Nosso Senhor e da Sagrada Família, e eu recomendo muito. Mas enfim, estão aqui para ouvir o padre Ferreira Martins, padre, quando quiser. Muito obrigado por vir hoje. Então, propuseram-me este tema, o extraordinário do amor cotidiano, e eu não sei falar disto. Peço desculpa. Isto é uma desilusão. É um barrete, vocês apanharam um barrete. Então, eu vou explicar uma coisa que também me foi proposto, que são as bodas de Caná, como um caso prático que poderia ter a ver com o tema geral. E também aqui eu sou bastante incompetente, mas pronto, o que eu quero dizer é, eu vou falar de coisas que se deve falar de uma forma muito acelerada. Se não entenderem, perguntem. Também podem perguntar no fim. Eu aviso que não entendo as perguntas. Porque sou bruto, sou muito fechado, então as pessoas perguntam e eu não percebi nada. Ok? Portanto, eu já estou a avisar que eu sou idiota mesmo. Então, começo por explicar mais ou menos o que é o episódio das bodas de Caná. Devem saber, mas pronto, é só para resumir. Portanto, nessas bodas que se celebraram em Caná, faltou o vinho. Nossa Senhora foi ter com Jesus e disse-lhe: não tem vinho. Jesus deu uma resposta muito dura à Nossa Senhora. Disse-lhe: o que é que eu tenho a ver contigo, mulher? Isto não se responde, certo? Chamou a mulher à mãe e disse: o que é que eu tenho a ver contigo? Ela não amou, tiramos o chapéu, não é? E além disso, disse aos criados fazer o que ele vos disse, e eles fizeram. Ou seja, Jesus disse-lhe: enchei as talhas, havia umas talhas para as purificar, ou seja, para tomar banho, e ele disse-lhe: enchei isso de água. Eles encheram de água e depois ele transformou aquilo em vinho. Mas não num vinho qualquer. É um vinho de uma qualidade tão grande que o chefe de mesa chamou o noivo e disse: tu és idiota ou quê? Toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois solta-lhe o mau. E tu fizeste o contrário. Reservaste tudo vinho bom até agora. Naturalmente que São João conta isto com ironia, mas a história das bodas de Caná tem muito que se lhes diga, e é isso que eu vou explorar, tentando dar alguma luz sobre como é que é a família de Jesus. Porquê? Porque nós dizemos assim: o modelo da família cristã é a Sagrada Família. Tudo bem. E o que é que tu sabes da Sagrada Família? Uma zerada, não é? Porque eu não sei nada da Sagrada Família, acho que pouca gente sabe alguma coisa da Sagrada Família. Então, isto pretende ser, aquilo que eu vou dizer,
alguma luz sobre como pode ter sido a vida da Sagrada Família. Pronto, é só isto. Então, está aí a introdução do episódio, não é? Que diz: ao terceiro dia celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. São os primeiros 2 versículos do capítulo 2 de São João. Então, nós perguntamos, 3 dias depois do quê? De alguma coisa que foi narrada antes, ok? Porquê que Jesus vai a umas bodas em Caná? Ele andava a percorrer as bodas todas que havia na Galileia? Porquê que também está lá a sua mãe? A Galileia está aqui representada neste mapa. O que se pode ver é Nazaré, a terra onde Jesus cresceu e onde vivia a sua família, está perto de Caná, segundo uma das localizações de Caná. De facto, há outra localização de Caná que a coloca ao norte de Séforis. Séforis, que está ali com uma bola, como se fosse pequenino, é a capital da Galileia. Essa é uma cidade grande. Nazaré e Caná são aldeias. No entanto, esta capital da Galileia, Séforis, a partir do ano 20, deixou de ser capital. E a capital foi mudada para Tiberias, que está ali junto ao Mar da Galileia. Porquê? Porque o Mar da Galileia se tornou uma fonte muito grande de riqueza. Não vou agora explicar porquê. De tal forma que os pescadores, que Jesus chamou, não eram os pobrezinhos. Mas pronto, agora não me interessa. O que eu quero explicar é, Nazaré está perto de Caná, mas isto justifica que se há uma boda em Caná, vão lá estar Jesus e a sua mãe? Não justifica. Na minha opinião, não justifica. O que é que sucedeu antes? Então, antes tinha acontecido o seguinte: Jesus tinha estado junto ao batismo de João e tinha feito alguns discípulos. E a última coisa que ele faz é, no dia seguinte, portanto, 3 dias antes das bodas de Caná, no dia seguinte Jesus resolveu sair para a Galileia. Isto é importante. Quando ele resolve sair para a Galileia, o que é que ele faz? Encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Pela primeira vez, Jesus chama alguém com a palavra segue-me. Isto é uma expressão canónica. Quando ele diz que segue-me, quer dizer que a pessoa passa a ser discípulo nesse momento. Até ali, nenhum tinha sido discípulo. Porquê que isto é grave? Ou porquê que isto é sério? Porque Filipe tem que conhecer Jesus há muito tempo. Não é assim, segue-me e eu vou atrás. Vais atrás, és idiota. Porquê que vais atrás de mim? Se eu digo segue-me e tu vais atrás, é porque tu és estúpido como uma porta. Ou seja, ou nós nos conhecemos há muito tempo, e então eu posso dizer segue-me porque tu sabes quem eu sou, e sabes o que eu estou a significar quando digo segue-me, ou então, que não faz sentido nenhum. Okay? Os outros todos, João e André, o Pedro, a nenhum deles Jesus disse segue-me. Vai dizer muito mais tarde na Galileia, quando eles estão a pescar. Este Filipe, Jesus disse segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de onde era, voltando atrás, desculpem lá, eu tinha preparado isto um bocadinho melhor do que está aqui pronto, e agora como é que eu ando para trás? Betsaida, estão a ver lá ali? Então, Betsaida é uma terra que já está fora da Galileia. Aquela é uma região que se chama, que é a tetrarquia de Filipe, portanto uma zona que não é governada pelo governador da Galileia, que é Herodes. E como veem, está muito longe, tanto de Caná como de Nazaré. Quanto tempo se demora a ir de um lado para o outro? Mais ou menos 2 dias, a pé. Então, o que acontece é que Filipe, como aqui se narra, que era de Betsaida, terra de André e de Pedro, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e nos profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Então disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Esta reação é muito dura. Se reagir assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Porquê que ele está tão zangado? Filipe é muito amigo de Natanael, mas por aquilo que acontece a seguir.
Mas nós ficamos surpreendidos com uma resposta tão dura de Natanael. Quem é Natanael? Avançando, ou seja, no mesmo Evangelho de São João, nós vemos o seguinte. Atenção, estamos no capítulo 21, no fim do Evangelho. Estamos a acabar o Evangelho. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamavam o Gêmeo, e Natanael de Caná da Galileia. Aqui há gato, não é? Natanael é um tipo que é de Caná, o sítio onde vai haver umas bodas dali a 3 dias. E quando o Filipe lhe diz, encontramos o Messias, que é de Nazaré. De Nazaré pode ter alguma coisa boa? Porquê? Ele está lixado, desculpem lá que eu falo muito a mal. Está lixado porque a menina que vai casar-se lá em Caná vem de Nazaré. E os tipos de Nazaré são todos de meter uma bola no nariz, que vão para o ai que os partam, não é? Ou seja, ele está mesmo mal com o assunto de Nazaré. Ora, eu adianto um bocadinho mais este texto, porquê? Porque Simão diz, vou pescar, e eles responderam, nós também vamos contigo. Saíram, subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Porquê que eu sublinho naquela noite? Porque se eles estão de noite juntos, quer dizer que são apóstolos. Porque quem vive junto são só os 12. Os outros discípulos de Jesus não vivem com os 12. Quer dizer que Natanael é um dos 12. Mas se Natanael é um dos 12, como é que nós nas listas dos apóstolos não temos nenhum Natanael? Ok, isto é um puzzle, certo? Eu gosto de puzzles. Aqui estão as listas dos apóstolos. Então, nós vemos que há Pedro, André, Tiago, João, portanto, isto é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo os Atos dos Apóstolos, e sempre aparece, Filipe antes de Bartolomeu. E geralmente há uma relação entre os dois, os pares, sobretudo em Mateus, Pedro e André, porquê? Porque André é irmão de Pedro. Tiago e João, porquê? Porque João é irmão de Tiago. E assim, Filipe e Bartolomeu não são irmãos, mas são muito amigos. Quer dizer que Natanael se chama Bartolomeu. É o mesmo apóstolo. E, de facto, a Igreja sempre celebra o dia de São Bartolomeu com o Evangelho que nós lemos antes, do Natanael. Porque a Igreja identifica Natanael com Bartolomeu. E faz bem. O que eu quero dizer é, porquê que São João, em vez de lhe chamar Bartolomeu, lhe chama Natanael? Para baralhar o pessoal? Não. É porque ele quer evitar difamar um apóstolo com uma frase tão dura como essa de que de Nazaré pode virar uma coisa boa. Estão a ver? Ou seja, quem é que diz isto? Quem diz são os inimigos de Jesus. Quando o crucificam, dizem Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, é para se notar o contraste que existe entre uma pessoa que se arvora em rei dos judeus e vem de Nazaré, uma terra que ninguém dá nada por ela. Ou seja, chamar Nazareno a Jesus é como dizer que tu és de Alguidares de Baixo e vens agora dizer que és o rei de Israel. Era o que nos faltava. Portanto, é pôr em ridículo aquela pessoa. Ora, uma pessoa que é um discípulo dizer de Nazaré pode virar uma coisa boa, parece que ele está do lado errado. Então, por isso São João não lhe chama Bartolomeu, que é o nome por ele, porque ele é conhecido, mas Natanael, que também é nome dele. Atenção, Bartolomeu é um nome que é apelido, porque, tal como nós, que temos o Fernandes, que é filho de Fernando, Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu. Isto é um apelido. O nome dele é Natanael. Só que é mais conhecido pelo apelido. Azar, não é? Na tropa era assim. Vamos à segunda questão. Então, já expliquei o que acontecia 3 dias antes, ok? Não sei se perceberam. Portanto, há uma pessoa de Caná, chamada Natanael, que quando lhe falam de Jesus, reage mal. Aqui há qualquer coisa que não funciona bem. Então, a pergunta seguinte é, porquê que Jesus vai a umas bodas em Caná? Ora bem, há vários motivos para ele não ir. Se Jesus estava a ser seguido por uma série de discípulos, que ele já tinha, ainda não eram discípulos, eram pessoas que ele está a conhecer junto ao Rio Jordão, junto aos discípulos de João Batista,
ele tem para esses discípulos um projeto de que eles sejam celibatários. Não que se casem. Ele ir a umas bodas, porque é que vai às bodas? Ou seja, ele nunca andou a percorrer bodas, não há mais história nenhuma com bodas, de que Jesus tenha ido, ou seja, com os discípulos muito menos, e tudo de alguma forma não aponta para que fosse conveniente. Nós temos que arranjar alguma explicação para que isto seja assim. Então agora vou tentar explicar, mas vai ser difícil. Então, nós temos que introduzir aqui uma coisa que são os irmãos de Jesus. A expressão irmãos de Jesus é uma expressão que surge muitas vezes nos Evangelhos e que soa mal, soa muito mal, porque nós sabemos que Nossa Senhora é virgem e só tem um filho, que é Jesus. Portanto, Jesus não tem irmãos, propriamente dito. Ok, como é que se respondia a isto até agora? Ou seja, até ao fim do século XX? Respondia-se assim. Entre os judeus, ou nas línguas semitas, não há palavra para designar primo. Então, irmão é a palavra que designa um parente próximo. Até pode ser tio, e chama-se irmão na mesma. Então, há vários casos, não é? E São Jerónimo, que sabia disto da potes, ele era um bom exegeta, dava exemplos concretos para dizer, portanto, os irmãos de Jesus são primos. Sosseguem. Está bem? E o pessoal sossegou. Só que, no século XX, uns camaradas meus, exegetas, descobriram uma coisa que é verdadeira, que é a seguinte. Bom, isto é uma coisa que eu vou comentar a seguir, não agora. Eu não sei onde é que meti o assunto. Será que já passei? Não. Está aqui. Portanto, são dois textos de São Paulo. O primeiro texto é um bocadinho mais genérico. Não temos nós o poder de levar connosco uma mulher, irmã, tal como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas está na 1 Coríntios. Mas a segunda é muito mais dolorosa. Não havia nenhum outro dos apóstolos, além de Cefas, que está a dizer, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Jacobon tonadelphon tucurio. Ora bem, São Paulo falava grego, não falava nenhuma língua semita. Falava para gregos, não falava para judeus. Ele podia usar a palavra anepsios, que quer dizer primo. Porquê é que ele usou irmão? Porque ele estava convencido que era mesmo irmão de Jesus. São Paulo não sabe que Nossa Senhora é virgem e tudo isso. Não tem por que saber. Desculpem lá dizer assim. Agora volto para trás. Na segunda ida de Jesus a Nazaré, os nazarenos dizem assim, os de lá, os locais. Não é este o filho do artesão? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? 4 irmãos, certo? Tiago, José, Simão e Judas. Mas, em São Marcos, esse comentário, quase igual, diz assim: não é este o artesão, filho de Maria, irmão de Tiago, José de Tu e Judas e Simão? Chamo só a atenção para que a ordem está invertida aqui. Simão e Judas, Judas e Simão. Porquê? Não se inverteu a ordem dos outros. Vou tentar explicar isto um pouco mais adiante, mas agora avanço. Opa, raio. Voltamos à lista dos apóstolos. Aqui também há, de novo, a inversão de 2 apóstolos. Um chama-se Tadeu e Simão, e depois está ali Simão e Judas. Como veem, Judas deve ser o mesmo que Tadeu. São o mesmo. Mas há uma inversão na ordem aqui. Não é o único caso. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: porquê é que chama Tadeu a um dos apóstolos? O que é que quer dizer Tadeu? Tadaios quer dizer maminha. Quer dizer que é o filho mais pequenino, o mais novo, e é o mais mimado.
E dá a impressão que ele era um bocado mimado. Isto começamos a penetrar um bocadinho na família de Jesus, mas ainda não completamente, pelo menos. Mas veem que aqui há outra vez a inversão da ordem. Porquê? Porquê é que está invertida a ordem? Podia ser por acaso. Aqui está, não a lista, mas a descrição, como é que aparece no texto mesmo. Então, reparem que, quando chega a Tiago, diz-se Tiago, filho de Alfeu, portanto o pai dele chama-se Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu. Cananeu quer dizer cananeu. Se vocês disserem assim, cananeu quer dizer da pessoa de Canaã, isso está errado, porque Canaã escreve-se com re, com ri, enquanto que Caná, de Caná, da Galileia, escreve-se com capa, e aqui está escrito com capa. Já há uma mulher cananeia que aparece nos Evangelhos, e está com ri, essa mulher. Cananeu não deve ser isso. Ora bem, aqui em Lucas há uma coisa diferente, que é assim, Tiago, filho de Alfeu, como nós já tínhamos lá em cima, Simão chamado o Zelote, ou Zeloso, Judas de Tiago. Quer dizer que este Judas é irmão daquele Tiago. Reparem, nós temos aqui 3 pessoas. Um Tiago, um Tadeu ou Judas e um Simão chamado Cananeu. Ok? Se voltarmos atrás, nos irmãos de Jesus identificados pelos nazarenos, aparecem 4 nomes, que são, por um lado, Tiago, por outro lado, José, que ainda não apareceu em nenhum lado, Simão e Judas. E temos, portanto, estes são os 4, e temos um problema para resolver, que é porque é que se inverte a ordem dos últimos 2. Então agora vou já dar a explicação, só para não andar aqui sempre com tangas, desculpem lá, eu só sei dar tanga e, portanto, não consigo fazer outra coisa, mas possivelmente a razão da inversão da ordem tem que ver que num caso se está a ordenar por idades, e por idades é o que está lá em cima, Tiago, José, Simão e Judas, e neste caso está por procedência de casal. Tiago, José e Judas são de um casal, são filhos de um casal, e Simão é filho de outro casal. E por isso é que tem que estar separado. E essa é a razão por inverter. E isso sabiam nos nazarenos. Outra coisa que é interessante é perceber que há aqui uma pessoa chamada José, e que é dito como Joseto. Não sei se repararam nisso, mas eu volto atrás só para voltar a explicar. Onde é que estamos? Espera aí, estava ali. No slide estava tudo explicado para raios. Ok. Então, na versão de Marcos, quando os nazarenos falam dos irmãos de Jesus, dizem assim: não é este o artesão, filho de Maria, irmão de Tiago, de Joseto. Portanto, não está José, mas José, está um T em vez de um F, ok? Iosetos. E Judas e Simão. Portanto, é um José especial. E não estão as suas irmãs aqui junto de nós. Ora bem, quando Jesus está a morrer na cruz, São Marcos, o mesmo evangelista, diz: estavam também mulheres que viam de longe, entre elas Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago menor e de Joseto. É o mesmo, certo? Portanto, se é irmão de Jesus, não é da mesma mãe, porque esta Maria não é mãe de Jesus. Certo? Estão a perceber a ideia? Portanto, claro que são primos. Não sei se estão a perceber o que eu estou a tentar dizer. Como é a mesma pessoa, e como se fosse a mãe de Jesus, esta Maria, primeiro tinham que dizer a Maria, a mãe de Jesus, de Tiago, etc, etc, porque Jesus é o mais importante do que os outros todos. Então há muitas Marias. Há muitas Marias. É dos nomes mais comuns naquela época, é Maria. Nossa Senhora não tem um nome especial.
Toda a gente não, mas há muita gente, sobretudo em Jerusalém, que se chama Maria. Agora não vou explicar mais, desculpem lá, mas tenho que avançar. Mais uma coisa interessante. Quando Jesus vai a caminho de Emaús, isto é depois de ele ressuscitar, não é? Portanto, há 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. E Jesus vai com eles e um deles chama-se Cleopas, onomatia Cleopas. Chama-se assim, Cleopas. E São João, isto é dito por Lucas, São João diz que junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, a do Cleopa. Está a dizer que aquele tempo que estava lá em cima, é filho desta. Então, ou é José ou é Tiago. Não sei se consegui explicar, mas eu vou avançar. Se não perceberam, é porque eu sou mau a explicar. Acabou-se. Não. O que quer dizer Cleopas? Isso também tem algum interesse. Cleopas é uma abreviatura de Cleópatros. Cleópatra, conhecem a princesa do Egito, Cleópatra. Portanto, Cleópatros é um adjetivo, digamos assim, grego, que quer dizer pai ilustre. E, de facto, os irmãos de Jesus têm uma ascendência muito ilustre. E que agora não vou poder explicar, porque não me interessa mesmo. O que interessa só é andar com as bodas de Caná para a frente. Outra coisa interessante. Nos Atos dos Apóstolos aparecem 2 pessoas com o mesmo apelido. Nessa altura estão a ver quem é que vai substituir Judas Iscariotes, que se tinha suicidado. E então Pedro diz, é bom substituir esta pessoa, vamos escolher. Então apresentam 2. José, chamado Barsabás, de sobrenome Justus, e Matias. É Matias com o que é escolhido. O que é curioso é que mais adiante, no capítulo 15, portanto, quando se dá o primeiro concílio da Igreja, que é o concílio de Jerusalém, esse decreto, que é a conclusão final do concílio, diz assim, e então, depois da discussão do concílio de Jerusalém, pareceu aos apóstolos e aos anciãos, com toda a congregação, escolhidos uns homens, dentre eles, enviar a Antioquia, com Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Portanto, duas pessoas têm o mesmo apelido, portanto, que são irmãos, certo? José e Judas são irmãos, têm o mesmo apelido, Barsabás. O que quer dizer Shabás? Bar, já sabemos que é filho, não é? Shabás quer dizer príncipe. De cá está a família ilustre. Qual é a explicação mais lógica para isto? O que é que deve ter acontecido? Porque é que há irmãos de Jesus? Então, ainda há mais um dado que eu tenho que apresentar. Desculpem lá. É este. São Marcos descai-se, escorrega num momento determinado, na minha opinião, ainda bem que ele se descaiu, porque assim ficámos a saber umas coisas, que é assim. E ao passar, Jesus ao passar, quero dizer, viu Levi, o de Alfeu. O de Alfeu? Calma aí. O de Alfeu? Há assim tantos Alfeus? Não há Alfeus. Não há muitos Alfeus. Nós agora conhecemos bastante a nomenclatura da altura, e Alfeu não é um nome comum. Alfeu, que era o pai de Tiago, lembra-se da lista dos apóstolos, aparecia Tiago de Alfeu. Aqui aparece que Levi é de Alfeu. Caramba, temos mais um irmão, mas não há nenhum Levi na lista dos 4. Era Tiago, José, Simão e Judas, ou Tiago, José, Judas e Simão, mas não havia nenhum Levi. E sabemos, por São Mateus, que este Levi se chama também Mateus, mas já chega de nomes. Ok. O que aconteceu? Alfeu descuidou-se. Pronto. Teve um affair com uma senhora, que não sabemos quem é, da qual nasceu um filho que não era legítimo e, portanto, não é dos irmãos de Jesus. Mas isso ajuda muito a perceber o que acontecia naquela família. O que acontecia? O que aconteceu foi o seguinte. Alfeu casou com uma senhora chamada Maria, como já vimos aqui, a tal que é a mãe do Cleopas, etc. E este casal, que vivia em Jerusalém, provavelmente, não em Nazaré,
estava desavindo. Ele não aturava a senhora, ela não aturava o senhor, estavam sempre à toa um com o outro, e ela refugiava-se em Nazaré. Ia lá com a filharada toda para Nazaré e eles davam, claro, e ela queixava-se à cunhada, não é? A Nossa Senhora. Atenção, Alfeu é irmão de São José, dá a impressão. Isto, para demonstrar, demorava mais tempo. Então, o que acontece é que, por se darem mal o casal, ela, a mãe, a Maria, resolve deixar em Nazaré os seus filhos, que crescem com Jesus. Daquela malta toda, que são muitos, os irmãos e as irmãs, são nas minhas contas, são 4 meninas e 3 rapazes, todos filhos de Alfeu. E depois há um, que é o tal Simão, o cananeu, que é filho de outro casal. Isso, e por isso é que eles se consideram irmãos, porque não é só que são primos, é que eles cresceram na mesma casa. Eles próprios se consideram irmãos de Jesus, porque é que eles viveram com ele. Só para dar um exemplo, quando Jesus ressuscita, há uma aparição que ele tem a Tiago, a este Tiago, que só São Paulo é que o narra. Porquê que tem? Porque Tiago está habituado a viver com Jesus. Sempre viveu com ele, desde que é pequenino, e de repente Jesus vai-se embora. Vai subir ao céu. Tiago está desfeito. Porque não há nenhum motivo para ele aparecer só a Tiago, a não ser da sua família. Okay, o que eu quero dizer é, esta família, a Sagrada Família, porque é que é modelo para nós? É modelo para nós porque ela acolheu uma data de criancinhas que não vinham nas melhores condições. Pelo contrário, os pais estavam desavindos. E eles sabiam. Educar esta gente. E esta gente é muito boa. Eles crescem mesmo direitos como velas. Não é? Ou seja, depois Deus vai escolhê-los para ser apóstolos. A 3 deles, só um é que fica de fora, que é o tal José, que entrou em concurso com o Matias e perdeu, azar. Mas o que eu quero dizer é, cresceram mesmo bem, apesar de tudo, apesar de que os pais, eles sabiam que os pais não se davam muito bem. Enfim, daqui podia-se tirar muita coisa sobre como funcionava a Sagrada Família, mas eu vou só avançar para o terceiro tema que me interessava. Isto são mais ou menos as conclusões que eu disse, mas não vou deter-me mais. Porque a Nossa Senhora também está? Bom, quem é que se casava em Caná? Porquê é que Jesus está lá? Está lá porque uma das suas irmãs, a mais nova, está a casar-se. E é por isso que ele vai. Ele tem que ir. Ele não pode faltar a essas bodas. Mas, reparem, o tal Simão, que nós até agora vimos como o cananeu, não é? E que é conhecido como zeloso, ou zelote, é assim, a palavra caná, cananeu, cananaios, em aramaico, tem um duplo significado, quer dizer zeloso ou quer dizer habitante de Caná. Então, há um jogo de palavras aqui, porque provavelmente este Simão deve ser um bocadinho daqueles irritadiços, não é? Mas eu toco e ele me morde. Ok, isto não quer dizer nada, mas porquê é que ele vai também para Nazaré? Porque os outros nós já percebemos porque é que foram todos. Eram filhos de Alfeu, vêm da mesma família, são todos despejados naquela casa para terem uma boa educação, para crescerem bem num ambiente sereno, etc. E crescem mesmo bem. Mas este Simão, qual é o motivo? Então, é a minha explicação, atenção, é a minha explicação, aqui há muita coisa que é tirada da minha manga, e santa paciência, vocês escolheram e o azar é vosso. Na minha opinião, o que aconteceu foi que quando a mãe de Simão deu à luz, morreu no parto. Ora, ela, que era também irmã de São José, a irmã mais nova de São José, ou seja, ela deve ter dito ao seu irmão, já deve estar a acabar, não é? Eu peço desculpa, eu de facto espalho-me sempre ao comprido. Mas nós começámos um bocadinho mais tarde, hein? Ok, eu vou tentar acabar rápido. Ela deve ter pedido, ou seja, ou já no trabalho de parto, ela já pressentia alguma coisa desse estilo, disse, por favor, o meu filho não o queres aqui, entrega-o à minha cunhada
e que ele seja criado lá. Porque nessa altura em que nasceu este Simão, já os outros estavam a crescer em Nazaré. As mais velhas, as 3 mais velhas e o primeiro dos rapazes. E o marido deve ter aceito. Ora, para um tipo de Caná, como o Natanael, aquilo tinha sido um negócio a chumbada do século, porque veio uma menina de Nazaré, irmã de São José, não é? Casa com caramelo de Caná, dá à luz um filho e ele perde a mulher e perde o filho. Ela porque morre e ele vai para Nazaré. Grande negócio. Então, há outro caramelo de Caná que se namora de uma menina também de Nazaré e vai casar com ela. Ela vai para lá, as bodas são em Caná. E ele que se calhar é irmão do noivo, o tal Natanael, diz: porra, há que os partos de Nazaré, vamos ter outra vez a mesma história. Então, ele está mesmo lixado. Ok, e por isso é que Jesus faz o milagre, ou seja, o milagre do vinho, não é porque há aquela palha, porque quando a Senhora diz: atenção que está a acabar o vinho, já sabes qual é o clima que está aqui, pá, faça alguma coisa, porque isto vai mesmo arrebentar. E por isso Nosso Senhor faz um milagre do caneco, não é? Que foi um vinho de trás da orelha, não é? Um vinho qualquer. Pronto, o que quero dizer é, tudo isto acaba, há muita coisa que se podia explorar aqui, no sentido de como devia ser o ambiente em Nazaré. Como é que, a casa de Nazaré não é uma casa onde a pessoa entra e está tudo sossegado. Isto é um de convento, está lá Jesus encostado a uma parede a rezar não sei a quem. Isto não é assim. Nós entramos naquela casa e ouvimos um berro. Já disse que as sandálias são para pôr à porta. Caramba! E a Nossa Senhora a barrar com um miúdo, que aparece lá com uma beiça do caneco, pega nas sandálias e lá vai ele pôr à porta. E aquela casa era sempre assim. Berros, etc. Não é convento nenhum, a sério que não é. Neste sentido, essa família pode ser modelo, porque se é outra, um casal só com um filho, e ainda por cima aquilo é tudo meio esquisito, desculpa lá. Pronto, eu já acabei. Se quiserem fazer perguntas, façam. Eu provavelmente não vou conseguir responder, mas... Provavelmente vão dizer: eu não percebi nada do que o senhor teve a dizer. Ok, santa paciência. Tem que pôr isso no livro para resolvermos o puzzle com o tempo. Sim, é verdade, é verdade. De facto, acho que foi imbecioso demais a tentar explicar o que é são. Tinham proposto isto como para explicar a beleza do cotidiano, que falasse das bodas de Caná. Eu não percebi a relação, mas nessa altura comecei a pensar: se calhar até tem alguma relação. Sim. Tem alguma explicação para por que acabou o vinho no casamento? Sim. Já sabes tudo. Bem, a explicação é a seguinte: é que provavelmente Jesus vem com vários discípulos, eles vêm de 3 dias de viagem. Eles vieram da Judeia e a boda celebra-se 3 dias depois, porque eles estão 3 dias a caminhar de chegar a Caná. Chegam a Caná, vão a uma boda, têm sede, e aquilo começa a escassear o vinho por culpa de Jesus, naturalmente. E os discípulos fizeram com que aquilo desaparecesse, não é? De modo que, mais um motivo para Nossa Senhora... Bom, eu também devo dizer uma coisa. Nas bodas, as bodas judaicas, as mulheres e os homens situam-se em sítios diferentes. Portanto, há uma zona que é de homens e uma zona que é de mulheres. A regra é que a noiva tem que estar sempre visível, mais nada. Então, quando Nossa Senhora vai chamar o seu filho para lhe falar, ela tem que sair da zona dela, tem que pedir a um criado que chame Jesus e tem que lhe falar. O que acontece é que há uma melga que vem atrás de Jesus, que é João. João é uma melga. É um tipo que não larga de Nosso Senhor. É mesmo... Então, ele também se levanta, vai com Jesus e por isso ele louva o diálogo. Porque aquilo não era para ser ouvido por ninguém. Jesus dá uma resposta à Nossa Senhora. A resposta é muito importante, porque vai dar uma pista à Nossa Senhora sobre o que ela tem. Mulher, o que eu tenho a ver contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sai da frente. Mas quando chegar a minha hora, preciso de ti. Então ela fica a saber, quando chegar a hora dele, ela tem que estar mesmo perto. Tem que se atravessar, não é? Desculpem. Mais perguntas? Como? Porquê que este foi o primeiro milagre público de Jesus? Porquê umas bodas? Porque tinha família.
não é? Ou seja, esta irmã, que é mais nova, deve ter dito a Jesus, ele disse, olha, agora não vou viver mais em Nazaré, aliás, isto tem mais água no bico, mas pronto, não vou viver mais, eu vou fazer discípulos e tal, portanto não vou passear por mais, e ela deve ter dito, mas tu vais às minhas bodas. Pá, não sei, por favor, não vais faltar às minhas bodas, que o pai dela já tinha morrido, Alfeu. Olha, não te posso conduzir, Ana, porque é assim, eu não vou, vocês têm que jantar, é que tinha que explicar uma coisa, bom, eu vou explicar esta coisa. O casamento judaico tem duas fases, tem dois momentos. Um chama-se Kiddushim, quer dizer santificador, que é um contrato entre dois homens. O casamento é um contrato entre dois homens em Israel. Desculpem lá, não tem nada a ver com gay. O que se trata é que o noivo contrata com o pai da noiva o casamento. O noivo pede ao pai da noiva, quer a tua filha, quer a mão da tua filha. E o pai da noiva diz, quanto é que dás por isso? Eu não quero que haja romances. Não, eu gosto muito dela, vai, o raio te parta. Então, chega-te à frente, não é? O que é que tu dás por isso? Então, ele tem que dizer um preço, uma quantia. Se o pai acha que aquilo é bom, que está certo para a filha, está certo, entrega a mão da filha e já estão casados. A partir desse momento, eles são marido e mulher, mas não vivem juntos. Então, chama-se tempo de prova, os Kiddushim, em que a noiva está num lado e o marido está no outro, e ele está a arranjar uma casa, e então, ao fim de um ano mais ou menos, ele vai ter com ela e traz, arma-se uma procissão, traz a noiva e a família toda. E celebram as bodas em casa dele. Isto é o que acontece em Caná. A menina vem de Nazaré, celebram as bodas em Caná, porque é onde mora o noivo. Ora, quer dizer que Jesus deve ter dito a esta menina, que não sei qual é o nome, diz, olha, fulana, eu não te posso conduzir, ou seja, não vou, nessa procissão não vou estar. Está bem, ok, eu aceito, mas pelo menos nas bodas vais estar. Eu não tenho pai. Foste tu que me casaste. Aliás, como ela não tinha pai, quem é que ia dar a mão? Quem dava a mão era ele, Jesus, que era um irmão, digamos assim, mais velho. Por isso, o pretendente à mão desta menina, o rapaz de Caná, veio falar com Jesus. Eu queria a mão da tua protegida, da tua irmã. E Jesus, quanto é que dás por isso? E o resto, já se sabe. Pronto, acho que foi por isso que foi o primeiro milagre assim. Desculpem lá. Posso fazer uma pergunta? Sim. De que forma é que nós podemos transpor aquilo que aconteceu há tantos anos atrás para o nosso próprio casamento? Ou seja, Jesus chega e salva a pele dos sogros, não é? Mas como é que depois, como é que isso depois, nos noivos, como é que nós, enquanto noivos também... Era isso que eu devia ter dito, caramba. Pronto, veja, claramente são coisas para depois o casal pensar. Eu não tenho jeito nenhum. Mas sim, é isso mesmo. Ou seja, na prática o que esta história acaba por revelar é que o casamento não é uma aventura natural. Desculpem lá, isto pode parecer assim muito estúpido. Ou seja, por isso é que o tema da fé entra aqui. O casamento é uma aventura totalmente divina. O casamento é um milagre. Ou seja, tentar levar um casamento para a frente sem rezar, esqueçam. E não dá mesmo, não dá. Ok, vocês podem dizer, mas antes dava. Dava porque a sociedade era toda protetora. Ok, um tipo se divorciava era mal visto, era menos cidadão que os outros. Neste momento não é assim. Então, levar para a frente um casamento é uma aventura divina, ou seja, é preciso meter Jesus aqui. É ele que transforma a água, que há muita água, a gente está sempre a meter água, enfim. Isso, naturalmente, que é uma coisa que puxa muito, não é? Digamos assim, pelo casal. Sobrenaturalizar uma coisa que parece tão natural requer algum esforço, não é assim tão imediato, parece-me a mim. Uma outra coisa que é evidente é que um casal que vive de fé, hoje tem uma luz que antes não tinha. Ou seja, é alguém que toda a gente olha, é uma referência. Quem me dera ser mosca para ver naquela casa, é o que as pessoas pensam, não é? Porque aquilo é que é uma casa a sério. E o próprio casal pensa, não, a minha casa não é assim grande espingarda. Tu é que não estás a ver. Pronto. Jantem. Desculpa.